que Três Atos. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que momento você está assistindo ou escutando esse podcast, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio. Hoje estamos aqui com o Bruno Jesus, ele é diretor de música lá na Igreja do Caiema, em Diadema, terceira região, e ele vai contar um pouquinho da vida dele, um pouquinho do seu processo assim como cristão, do seu trabalho na igreja. Nós vamos começar com uma oração. Então vamos lá. Senhor, muito obrigado por mais um episódio desse podcast, que ele possa atingir muitas pessoas, que a partir desse projeto possamos levar almas para Ti, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, que o Senhor possa ser com o Bruno e com a família dele. É isso que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Então, Bruno, como você conheceu a igreja? Você é o que a gente chama de adventista de berço? Você conheceu na sua adolescência? Como é que foi? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora o pessoal vai estar assistindo, ouvindo a gente aí. Estou muito feliz pelo convite de vocês, viu? Vocês aí do Mais Que Três Atos Podcast. Estou me sentindo até um cara especial. Nossa. Eu conheci a igreja de Deus, né, na Terra, quando era pequenininho. Mas a igreja adventista eu já conheci quando eu me batizei, na verdade, na adolescência, né? Mas a minha história começou lá atrás. Quando eu era pequenininho, meus pais iam na igreja Congregação Cristã do Brasil. Frequentei ali durante os meus primeiros 3 anos de vida, ia de terninho e tudo, gravatinha, todo culto. Tinha minha farda de culto aí. Tem bastante foto, pequenininho lá. Depois disso, minha mãe... Eu passei, assim, por o maior número de igrejas que você imaginar, eu passei por quase todos. Eita. Passei... Tinha uma assembleia na rua da minha casa, eu morava numa viela, e bem na esquininha da viela tinha uma Assembleia de Deus, né? E ali era onde eu me levantava todos os domingos, sozinho, colocava minha roupa, escovava meus dentes, penteava meu cabelo, e ia até lá, participava da escola dominical, sozinho, sem meu pai, sem minha mãe. Eu simplesmente acordava e ia, né? Foi uma fase muito boa, assim, que eu me lembro da minha infância, marcou muito, deu cantando junto com as crianças lá, deu participando, aprendendo um pouquinho lá da escolinha dominical, historinhas bíblicas, né, que são tão relevantes para depois que a gente cresce, que a gente percebe. E ali foi o meu primeiro contato, meus primeiros contatos com a igreja, né? Aí, posteriormente, os meus pais começaram a frequentar meu pai e minha madrasta, no caso, né, que eu sou filho de pais separados. Meus pais separaram, meu pai casou com a minha madrasta, e ele começou a frequentar uma outra igreja pentecostal que tem lá no bairro até hoje, é uma igreja muito tradicional, assim, lá no bairro, muito conhecida, chama Arca Sagrada. Sou muito grato também por ter passado um tempinho aprendendo lá, né, convivendo com o pessoal lá. Participava também lá do grupinho das crianças, do louvor. Então tinha ensaio todo sábado, domingo, às vezes terça e quinta, para poder se apresentar, né? Porque nessas igrejas a apresentação é todo culto, né? Uhum. Principalmente sábado e domingo são os principais. Então, tem as líderes do Ministério Infantil, né? E elas fazem o louvor infantil. Então, desde pequenininho, a gente já cresce com essa bagagem inserida da música. Fiquei ali um tempinho, acho que até os meus 11, 12 anos, mais ou menos. Quando eu fui morar com a minha mãe, e a minha mãe estava numa fase que ela não frequentava mais nenhuma igreja, né? A gente ficou como se fosse... É que eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas há quem diga que estávamos desviados, né? Porque a gente não estava desigrejado, no caso, sem frequentar nenhuma igreja. Uhum. E aí, nessa fase da adolescência, você sabe, né? É a fase que você é bombardeado de muita informação. Sim. Então, eu conheci muita coisa, assim, que eu não queria ter conhecido, convivi com pessoas que eu não queria ter convivido, frequentei lugares que eu não queria ter frequentado. Mas
aos 14 anos, aos 13 anos, se eu não me engano. Minha mãe, uma amiga do trabalho dela, convidou ela para ir no culto na igreja, e era da igreja Renascer. Olha só o quanto que eu já dei até aqui. Cresci na congregação cristã, em assembleia, passei pela igreja pentecostal no bairro, e agora estava com a minha mãe durante um tempo frequentando essa igreja Renascer, ali no Damar. Mas sempre foram igrejas do segmento assim, evangélico, protestante. Sim, sempre evangélico protestante, né? Pelo menos isso tem de similar com a igreja adventista. Uhum. E fora também, né, a mensagem de salvar do pecado e ir para a missão, né? Guiar no Sim, sim. serviço, etc. Lógico que sempre tem as doutrinas que diferem, Uhum. mas, no geral, o trabalho de uma igreja na Terra é muito relevante, né? Ela tem o Sim, poder de trazer uma pessoa de volta para o eixo ou conhecer um novo mundo diferente do banalismo, né? Que é o mundo em si, né? sim. Enfim, minha mãe frequentou, minha mãe visitou essa igreja com meu padrasto, eles gostaram de lá, começaram a frequentar, eles não eram casados, né, só moravam juntos, Uhum. então essa igreja fez um trabalho muito show de bola com eles, tinha outros casais também, né, eles estavam fazendo um discipulado de casais, eles, eu lembro que eles tomaram estudo bíblico, casaram, a igreja fez um casamento comunitário com 4 casais, fez Nossa, festa, teve tudo que teve direito. 4 mulheres de noiva, cada casal teve 3 padrinhos. Foi muito legal, cara. E depois que eles casaram na igreja, com direito a tudo, eles se batizaram. E aí eu frequentei um pouquinho com eles também nessa igreja, que foi onde eu aprendi um pouco mais também do louvor diferente, né? Diferente do adventista, diferente do pentecostal, que eu tinha sido inserido na minha infância. E aí não deu muito tempo, né? A gente teve alguns problemas familiares, passei por bastante coisa falando dessa parte de família, né? Meus pais não eram separados, minha mãe casou com esse rapaz, e aí, por alguma razão, ele acabou se desviando do propósito, e ele acabou sendo preso, e aí isso fez a gente dar uma desanimada, né? Minha mãe ficou um pouco chateada, a gente mudou de bairro, e isso dificultou bastante a gente frequentar uma igreja. E foi então certo. que, aos meus 15, 16 anos, eu comecei a ia na igreja adventista do bairro, né, ali no Jardim Caema. Eu Uhum. ia quando era de vez em quando eu era pequeno, né, eu ia com a minha família, que no caso são os meus tios, né, meu tio Genivaldo, minha tia Netinha, eles servem a igreja há mais de 20 anos, e juntos com os meus primos, né, os 4 filhos deles, eu sempre visitei quando era pequeno, participei do clube de do clube de aventureiros um tempo, desbravador não, porque o pessoal fala que eu sou Nutella. Eu não vivi essa fase na igreja. Mas quando eu era pequeno, eu vivi a fase dos aventureiros. Foi muito legal. Marcou bastante a minha vida também. Então, quando eu voltei para esse bairro de Jardim Caema, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu voltei a visitar para ver minha prima cantar. Olha só como a minha história está sempre ligada à música, né? Sim, a sua prima Raquel. A minha prima Raquel. Se vocês Raquel, quiserem conhecer, pessoal, é só entrar no canal da Comunidade Terceiro Ato, que tem alguns vídeos que ela tá participando do louvor. A Raquel já é conhecida lá. que é conhecida aqui na nossa região do ABC, ela é um anjo, assim, cara. E o que eu mais admiro nela é que ela é realmente uma menina muito talentosa, ela tem uma voz de anjo, Sim, ela aprendeu a cantar sozinha, canta desde pequeno, tem muita técnica. Mas o que mais me admira nela é o fato dela ser uma ministra de louvor, assim, desde pequeno, sabe? Você ia na casa dela quando era pequena, ela tinha do lado um painel assim de tópicos de oração que ela tinha por dia para orar. Cada dia ela orava com um tema nossa, diferente, desde criancinha, assim, sem forçar, sem obrigar nem nada. Os irmãos dela não tinham isso, tinham a comunhão deles, mas o dela sempre foi muito diferenciada, né? Ela sempre foi uma menina
muito espiritual e muito fácil de notar, de perceber isso em alguém. Sabe aquela pessoa que exala Cristo, que exala amor, assim, que exala conhecimento, é apaixonada por tudo isso, né? Ela é uma das minhas referências, assim, cristãs. Quando ela canta, ela exala, sei lá, ela sente a música, faz você sentir aquela letra, sabe? Te comove. Essa é a diferença do músico para o ministro de louvor, né? Porque tem muito músico aí, cara, nesse mundão, nesse planeta Terra, tem muita gente que, que sabe emitir uma nota com a sua voz, sabe tocar uma música no instrumento, mas são poucas pessoas que conseguem louvar e entendem o propósito do louvor, que é você preparar o caminho para uma mensagem que vai vir direto para o coração também, né? Uhum. Muitas vezes, lógico, né, o louvor já faz esse trabalho de ser uma mensagem propriamente dita, mas o louvor também prepara para o momento da Bíblia, né? Para o momento de estudo, que é o propósito pelo qual a gente se reúne na igreja, né? Que é louvar, adorar e aprender e conhecer e sair dali transformado mediante o estudo da Bíblia. E ela tem isso assim desde muito pequena, assim, cara. E aí na minha adolescência eu voltei a frequentar de vez em quando, né? Para ver ela cantar e é mais quando ela ia cantar. Então a tática dos meus tios, dos meus primos, era assim: a Raquel vai cantar na igreja, vamos? Como eu sempre fui muito vidrado em música, então vamos, claro, né? Quem não quer ver a E menina de cantar? repente a Raquel começou a cantar todo sábado. Sabe que faz sentido? Por isso que eu direto tava na igreja, eles achavam, nossa, achava que era normal a pessoa cantar direto. E aí, nesse meio tempo aí, comecei a me apaixonar, me relacionar com a galera, né? E existe uma técnica de discipulado que é o BBB, né? Não o BBB que a gente está acostumado a ver, né? O É programa de reality show. o reality, né? Mas é uma tática de discipulado, né? Chamada, um método, né? Que é o Belong Before Believe, que é quando você pertence antes de acreditar. Uhum. E nesse tempo, enquanto eu ia para a igreja, inicialmente com a estratégia de ver a minha prima cantar, que eles usavam, eles começaram a me convidar para participar junto com eles de uma social, de ir no Habib's à noite com o pessoal da igreja, de almoçar junto. E foi o que foi me ganhando, né? Eu falei, cara, não é que essa galera é legal mesmo? Não é que esse povo é diferente? E aí eu fui gostando cada vez mais da companhia deles e meu coração vibrava, né, por Jesus, assim. Desde pequenininho, meus tios falam que eu nasci com um coração de adorador, né, porque se sair criança, assim, com 4, 5 anos e ir para a igreja sozinho, você tem que ter algo muito espiritual, assim, te Sim. motivando. E eu tive esse privilégio, assim, de ter o meu coração, como posso dizer, atraído, assim, para Jesus, né, cedo, assim. Por mais que eu vivi algumas coisas, algum período, né, assim, totalmente longe de Jesus, eu sinto que o meu coração é constrangido, é muito mais fácil de ser levado para Jesus de novo, assim, não precisa de muito. Posso estar estressado no trânsito, assim, cara, se tocou uma música, eu vi alguém deixando alguém passar, cara, eu fico, caraca, como pode alguém deixar alguém passar? Deus existe, não é possível. E aí eu logo volto pro eixo. Nossa, eu tava aqui estressado com o povo no trânsito, como pode? E aí, enfim, quase me perdi aqui. Mas aí eu fui Você pertencendo, convivendo com a galera. Eu tive um líder na igreja de adolescente na época, chamado Ito, Ailton, né? A gente carinhosamente chama ele de Ito sim, Teixeira, sim. meu discipulador nato. Meu primo Samuel, que é irmão da Raquel, Uhum. via que eu estava lá cada vez mais apaixonado e meu olho vibrava, meu coração vibrava por estar ali convivendo com as pessoas da igreja e aprendendo um pouco mais sobre Deus, sobre Jesus. E aí meu primo ofereceu estudo bíblico com quem? Com o Ito, que era Muito. líder dele no Bravador, era líder dos adolescentes, e foi ele que me... E os dois, né, me deram estudo bíblico, Samuel fazia aquela parte de convivência e tal,
das orações iniciais e finais, e o Ito chegava na palavra comigo. E era assim, profecia na lata, assim, e eu sou muito questionador, então perguntava muito, pai, por que isso? Por que sábado? Por que não, eu tenho que me vestir assim? Por que eu tenho que parar de comer isso? Quem disse? Eu não quero, tal. Até que o Espírito Santo foi me convencendo de algumas coisas, e aí decidi me batizar. E aí, assim, cara, nossa, o dia do meu batismo foi a coisa mais linda do mundo. Sério. Eu tenho 3 marcos na minha vida: o meu batismo, o meu casamento e o nascimento do meu filho. Mas o meu batismo, cara, quando eu me batizei, eu tinha 16 anos. Novo, né? Eu era novo. Eu tive muitas dúvidas, né? Os meus pais, como eles não são adventistas, né? E quem é adventista e convive com parentes que são crentes, mas não são adventistas, escuta tudo aquilo, né? De que a igreja é uma seita. Meu pai dizia muito que caranguejo, que era uma igreja do caranguejo, que o pessoal entrava na igreja e caminhava para trás, porque o pessoal perdia o emprego, tinha dificuldade de se identificar, era muito religioso, tal. E, enfim, esse é um tema, outro tema, né? Dá para gente bater papo depois, mas eu sofri muito com isso porque o meu pai no início ele não apoiou, né, o meu batismo. A minha mãe também, ela achava que não era o momento, que eu devia esperar mais um pouco para viver um pouco mais. Mas o meu coração pulsava, sabe? Meu coração dizia que era o momento de eu me casar com Jesus, de eu tomar uma decisão. Para que viver mais coisa lá no mundo, cara? Qual a necessidade? Sendo que Jesus está me chamando para viver a vida real, a vida eterna com Ele agora. Por que que eu vou adiar uma coisa que eu já tenho certeza que Deus preparou para mim? E aí minha mãe mesmo não me apoiando, mesmo não concordando com a minha escolha naquele momento, ela sabia que eu era muito decidido, que eu não ia mudar de ideia. Ela conversou comigo, tal, para me esperar. Meu pai foi realmente contra, mas eu falei, cara, eu vou. Minha mãe, mesmo não concordando, ela aceitou. E Uhum. ela estava no meu batismo. E é muito engraçado, porque no dia do meu batismo, foi no batismo da primavera, né, em setembro. Foi, se Sim. eu não me engano, dia 16 de setembro de 2012. Esse ano vai fazer 10 anos que eu me bati. Nossa! É um marco para mim. E, cara, adivinha quem cantou? A Raquel. Tinha A que Raquel ser. cantou, tinha que ser. Cara, ela cantou uma música muito linda que eu escuto ela poucas vezes, inclusive, para mim não enjoar, porque a música fala muito sobre a minha identidade, fala muito sobre entrega, né? Sobre você entregar sua vida para Jesus, mesmo o mundo dizendo ao contrário. A música era Perfume do Raiz Coral. Ela cantou, cara, eu chorei tanto, 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 tanto. Tem o, tem o vídeo no YouTube lá. Ela novinha cantando e eu chorando, eu quase transbordei, que na época a igreja não tinha o tanque batismal, né? Então a gente montava a piscina, quase transbordei a piscina de tanto que eu chorei. Cara, mas foi muito de Deus, assim, a música falava uma parte que existe uma voz, é, como é que é? Existe uma voz a me reprovar, mas nesse momento eu entrego e derramo meu perfume, meu coração, eu te dou e tal. E nesse, cara, eu realmente, o meu coração eu entreguei de fato. E de lá para cá, né, assim, eu continuei passando conflitos na minha vida, porque não é porque você batizou que você para de ter conflito. Sim, sim. Tem muitos conflitos até hoje, mas eu não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido me batizar e casar com Jesus naquela data ali. E aí a minha Essa história. seria, essa seria a próxima pergunta. Você passou por alguns conflitos, chegou algum momento que você se arrependeu, porque você era um adolescente, né? Você tinha 16 anos. Tinha muita coisa para acontecer. Tinha. Na época eu tinha uma namorada, né, que não era da igreja, que eu já namorava com ela antes de começar a tomar estudo. Ela também nunca foi contra, mas ela até que respeitava, mas a gente não tinha. Depois que eu comecei a frequentar a igreja,
nossos mundos se diferiram, né? Uhum. Então, ela tinha um núcleo social, eu tinha outro, a prioridade dela era uma, a minha era outra, e talvez esse tenha sido o meu primeiro conflito, né? Aí Que começou é, as escolhas. porque quando você entra para a igreja, se tem uma namorada, um cônjuge, né, de fora, assim, o seu sonho é trazer a pessoa para a igreja, Sim. mas não tem a ver com com o poder da nossa força do nosso braço, né? Isso tem a ver com o poder do Espírito Santo e com a pessoa permitir também. Então a gente continua namorando ainda mais alguns anos, mas acho que 2 ou 3 anos, mas chegou uma hora que teve muito conflito, sabe? E a gente escolheu assim, bem maduramente assim, né, terminar. E eu lembro que na época eu fiquei muito para baixo, assim, muito deprimido, né, muito triste, porque eu queria poder levar ela aos pés de Jesus e eu achava que eu só ia conseguir mostrar ela para Jesus se ela chegasse ao batismo. Hoje em dia, eu vejo que não, né? Hoje em Uhum. dia, a gente mostrar Jesus para alguém não significa só quem dá estudo bíblico que consegue batizar alguém. A gente mostra Jesus nos nossos atos, na forma como a gente trata as pessoas bem, como a gente ama as pessoas, doando nosso tempo, doando as nossas palavras, doando a nossa vida por completo, né? E não somente quando a gente tem esse efeito de conseguir dar o estudo bíblico para alguém e batizar, né? Então, fiquei muito mal nessa época. Você imagina, adolescente. Eu tinha terminado a escola, tinha entrado na faculdade já nessa época, acho que eu tinha 19 para 20 anos. Eu fazia a faculdade de engenharia, então você imagina como que eram as minhas crises, período de prova, de trabalhos. Nossa, E ainda terminar o namoro. aí eu terminei o namoro assim numa fase que eu não estava muito bem assim, emocionalmente talvez, mas eu estava seguro porque eu tinha Jesus e Jesus me bastava. Então depois de muita oração, depois de conversar bastante com Deus, eu conversei com ela também e aí a gente decidiu não seguir com o namoro, né? Foi muito triste. Todo mundo queria que eu voltasse com ela, achava que eu ainda ia voltar, que era só coisa de momento e tal, mas os nossos propósitos eram diferentes mesmo, né? A gente não terminou por não haver sentimento, a gente terminou porque os propósitos eram diferentes. E, cara, nada nessa vida pode ser mais importante que Jesus pra gente, né? Sim. Chegou uma fase que eu não conseguia mais estar perto dela, porque cada vez mais eu me sentia envolvido, eu sentia um chamado de Deus me chamando para trabalhar na missão, de ajudar nos cultos na igreja, de servir com os dons e os talentos que Jesus estava me entregando. E o dela era o caminho contrário, né? Era o caminho oposto. Ela queria, enfim, as questões dela, né? De viver a vida como um ser humano normal vive. E a gente decidiu terminar. Mas, olha lá. Mas, quando a gente terminou, a gente ficou um tempo, fui para a igreja e foi muito engraçado, porque a gente quase voltou, né? Houve um pedido de volta e eu falei, não, vou orar. Falei, então em oração, né? Fui para a igreja. No mesmo final de semana, fui tocar na igreja do Eldorado. E adivinha qual que era o tema da pregação? Jogo desigual. Igual a resposta aí. Cara, eu não tava acreditando. E o pessoal do grupo que eu tocava, né? Nessa época eu tava ajudando no Ministério Seven. Todo mundo ficou assim, sabe, um clima assim, cara, não acredito, ele tá falando por isso, o cara vai pegar sobre isso. Aquele clima meio estranho. Aquele clima muito estranho. E aí assim, naquele dia foi muito claro, assim, que. Porque uma das frases da pregação que marcou minha vida foi: você que está se relacionando com alguém que tem um jogo diferente do seu, não case, porque depois que casa, tudo piora. E isso para tudo, né? No casamento normal, já tudo piora. Aí você imagina como você tem algo que é tão importante que é um jogo desigual, né? Que é um segue uma filosofia de vida, outro segue a outra.
E aí, isso para mim foi muito marcante. Ele falou assim, casando, você assina um atestado para sofrer pro resto da vida. Porque pode existir a chance de um dia essa pessoa ser convertida e ter a mesma religião que você, mas pode nunca acontecer e você pode entrar em Sim. conflito pro resto da vida. E por mais que você é uma pessoa, você vai estar sempre em conflito e você não vai ter paz, né? E Você aí, vai estar como... buscando sofrimento, né? Exatamente. E aí, cara, isso foi muito claro para mim, a gente conversou com muito respeito, claro, porque ela nunca faltou com respeito comigo, ela é uma menina 10 assim, muito exemplar, muito querida. A gente teve a oportunidade depois de se encontrar em outros momentos, e tudo bem. Mas adivinha quem estava do meu lado nesse dia na igreja? A Raquel, Não. a sua atual. Eu fiz uma oração para Deus, eu falei, Deus, a partir desse dia, eu só vou me relacionar com alguém se for a mulher que eu vou casar. E ela tava do seu lado. Ela estava sentada do meu lado. Na hora da oração de joelhos, eu me ajoelhei e fiz essa oração. E eu não sabia que a mulher da minha vida ia estar do meu lado. Mas para você ver o poder de Deus, cara, a gente não imagina, a gente não entende os planos de Deus. Os propósitos de Deus são. Às vezes parece ser insano, né? Parece até insano. E é muito engraçado, porque ela me aconselhava, não, volta com ela, não, mas não deu certo, mas pode dar certo, continua. Não, tá. Não, filha, não. Mas Deus faz umas coisas assim, realmente muito. Parece loucura para os homens, né? Para a gente aqui parece loucura, que a gente não entende. E aí passou bastante tempo, 8 meses, sem conversar com ninguém. Gente, eu vou abrir um segredo aqui para vocês. Ao mesmo tempo que a música, o louvor, ele é um ministério importante, né? Como todos os outros, mas é um ministério que geralmente a gente trabalha muito, então a gente está sempre diante das pessoas em público para ajudar a igreja a louvar. Ao mesmo tempo que ele é poderoso dessa forma, ele também pode ser uma maldição. E quando você é músico, você é adolescente, jovem, a tentação é muito grande. Porque uma pessoa, um jovem que é um jovem da igreja, que ele não tem essa possibilidade de estar sendo visto o tempo todo pela igreja, pelas pessoas, ele é tentado, mas o jovem que ele está em público ali, que todo mundo enxerga ele o tempo todo, cara, a tentação dele, olha, eu vou falar para você, é grande. Então, assim, eu nessa fase, né, eu tava tocando em muitos grupos, né? Eu toquei no Ministério Diamante, que era o ministério que a gente tinha na nossa igreja dos adolescentes, que depois a gente foi crescendo e acabou virando ministério, a gente saía para cantar nas igrejas. E eu toquei no Ministério Jovem no mesmo tempo, assim, no Ministério Seven, eu entrei lá como um freelance, né? Só para cobrir que eles estavam sem pianista, acabei ficando lá vários anos. E eu toquei no Quarteto Harmônios que a gente tinha aqui na época, né, da galerinha que gostava de Arautos do Rei, de cantar em vozes. E toquei num grupo que a gente tinha, que era eu, a Raquel, um violino e violoncelo, né? Que era a Sara Lemes e o Jonathan Silveira, o Joe, meu grande amigo Joe, meu padrinho de casamento do Dourado. A gente tinha também esse grupo. Então, eu tinha 4 ministérios de música, tirando o fixo da minha igreja, Meu Deus. fora as pessoas assim Bruno, vou cantar tal dia, você toca para mim uma música? Então, assim, eu praticamente vivia na igreja e em cada dia de culto uma igreja diferente. Tinha época assim que eu passava quarta, sábado e domingo em cada dia numa igreja diferente e com pessoas diferentes, com repertórios diferentes. E isso foi uma fase. Mas espera aí, você aprendeu a tocar sozinho ou você fez alguma aula, você aprendeu na igreja? E eu fiz a aula no começo, porque como eu não sabia como é que funcionava, né? Na minha igreja não tinha pianista, não tinha tecladista. Na verdade, até hoje não tem muitos, né? Não, Aqui na não. BC são poucos que tem, talvez dê para contar nos dedos da mão aqui quantos tem aqui na nossa região.
Então eu tive que ir para aula, né? Então eu fiz acho que 6, 7 meses de aula, mas eu era muito ruim. Eu tinha muita dificuldade de tocar partitura e tal. Eu aprendi, com o tempo eu fui aprendendo, aprendi a tocar umas músicas, aprendi a ler a clave de sol, um pouquinho da clave de fá, aprendi a fazer as notas, mas eu vi que não era aquele tipo de música que eu gostava, né, de tocar. Eu gostava mais de música congregacional, mais de música de louvor mesmo, que deixa o espírito fluir, assim, né? Uhum. Nem tem aquele negócio mecânico de início, meio e fim, que a gente está acostumado numa partitura. E aí, E só que foi muito doido, né? Porque ao mesmo tempo que eu larguei isso quando eu tinha 17 anos, né? Foi quando eu comecei a fazer aula, eu tive que retomar isso quando eu fui tocar em quarteto, que para tocar Alto do Rei é uma complexidade assim absurda. coisa que só o Jader entende mesmo. Só o Jader entende, a gente tenta entender, faz um meia-boca ali tentando fazer parecido. A gente lê a partitura ali para fazer os principais toques e tal. Mas foi uma fase assim que foi o que me ajudou, né, nessa fase que eu estava mal emocionalmente, depois desse termo de relacionamento. Eu não tinha o que fazer, né? Eu só tinha a faculdade e agora, aquelas crises existenciais, prova de trabalho e a igreja. Então, o que eu fazia? Para ocupar meu tempo, eu me enfiava em grupo e tocando e no operacional para tentar preencher meu tempo para não me derrubar, para não ficar deprimido, né? Sim. E nesse processo, assim, Deus foi me cuidando. Lógico que teve um outro viés também, que nessa fase eu achava que quanto mais eu produzisse, mais o meu anjo estava anotando numa caderneta quantas músicas eu toquei, para quem eu toquei, quanto tempo eu fiquei enfiado na igreja, ou ensaiando para estar na igreja, e como se isso fosse ser tudo somado lá no final na minha conta, no dia do juízo final, e justo fosse somar meus débitos e meus créditos e dizer o seguinte: Bruno, parabéns, você tocou tudo isso, você ajudou nisso, 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 você está salvo. Ao mesmo tempo que era uma bênção que me ajudava bastante a preencher o meu tempo, hoje eu vejo que eu estava enfiado nisso com um propósito errado, talvez, né? Por uma parte, de achar que eu estava fazendo muito e que eu merecia, desculpa, eu merecia ser salvo. E aí foi um outro viés também que eu tive. Enfim, eu estava enfiado no operacional e foi uma fase assim que eu mais aprendi musicalmente falando. Eu aprendi sobre diversos estilos diferentes, pessoas diferentes e estilos diferentes, e isso foi muito rico para minha formação como aprendiz de músico, né? E aí, Mas aí você falou que começou a passar por tentações. essa foi uma das tentações. E então eu tinha feito esse propósito com Deus, Deus, não vou me relacionar com nenhuma menina, a não ser que seja no momento aquela que o Senhor vai me entregar para me casar. Ainda falei assim, tá, se for uma menina assim que eu tô conhecendo e tal, eu posso sair, mas eu não quero dar um beijo na boca. Eu quero, eu quero me guardar porque eu me conheço. Eu conheço o espírito ruim que habita aqui na carne e eu conheço a inclinação que a minha família inteira tem para essas coisas, né, de ser mulherengo, de traição, etc. E eu quero lutar contra isso, eu preciso da sua ajuda, Deus. Caso eu esteja conhecendo uma menina, esteja orando, a gente vai sair, rolar alguma coisa, tudo bem, mas eu não quero ser esse cara que sai pegando todo mundo. Porque, e é isso que eu ia falar, né? Ainda bem que você me lembrou. Quando a gente toca muito em muitos lugares, as pessoas acabam te conhecendo. Mesmo que você seja feio igual eu, tem alguma coisa que chama atenção. No caso, talvez operacional, de eu tocar e tal, de ser envolvido. Aí o pessoal. Era engraçado, porque chegava em casa, vou pegar o celular, sempre tinha notificação, tinha as meninas que queriam conversar, a gente conversava bastante, às vezes com segundas intenções, às vezes não, na maioria das vezes sim, e a gente acabava conversando, né? Mas sempre tem aquele meme dos caras que tocam em banda, né? Não para no lugar, tem várias atrás, então não é só o meme, é real. E é real. E esse é um dos meus maiores
propósitos no Ministério da Música hoje, é trazer a relevância para o ministério além da música. Porque o cara que é músico, ele acha que ele faz muito, igual eu achava. Eu já faço muito, eu toco, eu perco muito tempo ensaiando, estou sempre envolvido, e eu acho que eu faço muito, e na verdade não, né? Na verdade, você não faz muito, você faz o mínimo. Sim. Quem fez muito foi Jesus por você na cruz. Uhum. Você só participa de uma parte desse processo para que as pessoas também conheçam esse amor desse Jesus que morreu na cruz por elas. Não se achar a bolacha do pacote, que é algo que a gente que trabalha com música é muito tentado a pensar, né? Tipo, sai de uma programação, nossa, toquei muito bem, cantei muito bem, deu tudo certo, graças a Deus, nossa, obrigado, sou muito bom. E aí, isso frequentemente bate no nosso coração, né? Aquele famoso eu, famoso ego, sempre tenta fazer a gente esquecer o nosso propósito, que é Jesus, no caso. Sim. E aí, essa tentação é muito grande, não só comigo, muitos músicos. Os memes de baterista, de percussionista é real, de guitarrista também, de cantor, e de tecladista e de violão, que toca violão e tudo mais. Então, é preciso ter o coração muito firme no propósito, assim, sabe? Do que você realmente quer. E é isso que eu pego no pé do pessoal quando a gente está reunido. E aí foi uma fase que eu fui muito tentado, mas foi uma fase que Deus me ajudou a resistir. Quase não Amém. resisti em alguns momentos. Tiveram momentos difíceis, muito difíceis, mas, com a graça de Deus, a gente passou por eles dando glória a Deus. Até que 8 meses depois de ter terminado, está tudo ok. A Bruna, que já era uma grande amiga, né? Tinha se tornado minha melhor amiga. Nesse meio tempo, foi quando eu conheci a Missão Caleb. E eu passei, em 2016, eu passei 2 semanas com a galerinha lá na igreja, dormindo e acordando todos os dias com o pessoal. Foi um momento muito rico, né? A gente fazia culto de manhã, saía para a missão, vivia tudo que tinha para viver. À noite a gente fazia mais um culto falando como é que foi o nosso dia. E, cara, como aquilo fez diferença para mim. Porque até então, para mim, ministério era pegar um teclado, colocar na bolsa, parar numa igreja, desmontar, ligar os cabos na mesa de som, tocar, guardar. Para mim, eu achava que era a missão, né? E missão não tem a ver com quanto você produz. Missão é ser algo para alguém. E na missão Caleb eu entendi o que era missão. Na missão Caleb eu entendi o que era ser discípulo. Eu tinha muito medo de falar, de liderar, de de ser intencional com as pessoas, eu achava que eu era chato, o amigo crente chato. Na Missão Caleb, eu me via assim, uma pessoa assim, com talentos diferentes, tipo assim, como assim eu não só sou o cara que toca? Como assim eu consigo dar estudo bíblico para alguém, consigo bater na porta de alguém, consigo ajudar a construir uma casa, consigo passar a tarde toda conversando com meu amigo que está em missão comigo, mas que está passando por vários problemas em casa, consigo falar de Jesus, que a gente consigo orar junto com várias pessoas. Como assim, cara? Tem muito mais poder além da música, né? Sim. E aí, nesse meio tempo, a gente viveu um pequeno grupo também, né? Foi quando eu aprendi sobre a graça, aprendi o que era o sacrifício de Jesus. Aprendi que Jesus ama incondicionalmente a todos, que Deus amou o mundo, não só os crentes, não só os adventistas, não Sim. só os músicos, amou o mundo. E isso leva sobe a gente para um outro patamar, né? De nível de régua, assim, espiritual. Porque até então a gente acha que a gente é muito bom e que a gente é melhor do que as pessoas do mundo, né? Ou que não frequentam a mesma igreja que a gente. Sendo que a igreja de Deus é invisível, né? Lógico que a gente tem uma mensagem do Adventino, a gente acredita na volta de Jesus, a gente acredita no sábado como um sinal de Deus, mas nada disso tem a ver com a salvação, né? A salvação tem a ver com o presente imerecido que a gente ganhou e que Jesus entregou não só para a gente, né? Mas para quem escolhe aceitar Ele como seu único Salvador e morrer por servir todos os dias. E essa mensagem da graça foi muito forte no meu coração. Me desmontou, porque eu era o
o filho mais novo de casa, mas eu era como se fosse o filho mais velho do filho pródigo, sabe? Eu era aquele cara que estava o tempo todo fazendo a coisa certa. Eu era o melhor aluno da sala, eu era o melhor filho, eu era o melhor. Eu passei na faculdade de engenharia de graça, né? Eu consegui uma bolsa, eu era muito melhor que o resto da sociedade. Eu me achava, né? Eu tô cada dia numa igreja diferente, eu sou muito bom. E aí, quando eu conheci o Evangelho da Graça, através do pequeno grupo, e da minha líder Bruna, que hoje é minha esposa, isso assim me levou para outro patamar espiritual, porque eu entendi que não tem diferença entre mim e, e o cara que tá ali fumando na esquina, sabe? Não tem diferença entre mim e a menina que engravidou cedo, não tem diferença entre mim e o cara que acabou de assaltar a senhorinha ali, né? A graça é para todos, eu sou tão pecador quanto ele, não existe pecadinho e pecadão. E aí eu também comecei a pensar de uma outra forma, né? Cara, eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior, né? Por que eu tenho medo de falar, tenho medo de pregar, tenho medo de dar um estudo bíblico? Por que eu tenho tanto medo? E aí veio muito no meu coração também nessa missão Caleb, aquele verso que fala onde há amor não há medo. Sim. Cara, isso foi muito poderoso para mim, porque eu descobri um Bruno ousado que eu não sabia que eu era. Eu participava da música, mas eu jamais me via como líder da música, ou líder de qualquer outro ministério, porque eu não me achava capaz. Eu me achava pequeno perto das outras pessoas, né? Eu via as pessoas falando, nossa, como essa pessoa fala bem. Ah, mas também ela é advogada, é psicóloga, é professor, sabe falar. Quem sou eu na fila do pão? Sou um estudante de exatas, eu nunca consegui me expressar direito, tal. E como assim eu vou liderar alguém? Eu não sei liderar ninguém, gente. Eu sou o filho do meio, né? E tem Uhum. a síndrome do filho do meio. Que o filho mais velho é aquele filho que cresceu, teve a maior parte do tempo. Dos filhos, ele é o que teve mais tempo com a atenção dos pais voltada só para ele, então ele soube exigir o que ele queria, pelo menos por um período de tempo. Depois que os irmãos nasceram, ele aprendeu a liderar, dar ordem para os outros. O filho mais novo, o caçula, ele é aquele cara que chora, consegue fazer a casa inteira se render à É o vontade dele. mimado. É um mimado, mas ele sabe liderar a casa para fazer a vontade dele. E o filho do meio é aquele cara assim que tá tudo bem. Se você fizer, tá bom. Se não fizer, também tá bom. Ele só vê a casa desabando. Vê a casa desabando, não tem atitude. Ele acha que o do meio, o mais novo ou o mais velho, são muito melhores que ele. E a atenção dele pode ser a última. E quando eu me vi nessa missão Caleb, como eu me vi uma pessoa ousada que eu podia fazer coisas diferentes que eu não estava habituado a fazer, eu vi Jesus assim me transformando, me fazendo um missionário assim, tomando conta da minha vida. Eu falei, cara, e foi o meu testemunho que eu dei no último dia da missão Caleb. Aqui morreu o Bruno e nasceu um discípulo. Porque eu aprendi que ser discípulo é muito mais do que tocar na igreja, de fazer operacional, de estar envolvido o tempo todo. Ser discípulo é você amar como Jesus amou e acreditar no que ele tem para você, né? Porque Deus tem planos para nossa vida. A gente tem medo de ver os planos de Deus. Então, quem diria que um dia aquele Bruno tímido, pequeno, teve pais separados ano passado, que tinha vários problemas emocionais, não sabia se expressar direito, hoje em dia ia estar aqui no podcast falando mais que o Homem da Cobra, com 30 anos, e de alguma forma as palavras podendo ajudar a caminhada de alguém espiritualmente. Quem diria? Eu não sabia que eu poderia um dia ter esse privilégio, né? Poderia crescer nesse nível. Mas os planos de Deus são muito maiores que o nosso. Muito, muito. A gente precisa acreditar no que Deus preparou para a gente e aceitar, né? A gente não pode ter medo, né, de viver o que Deus está preparando, né? Mas onde há amor não há medo. Isso aí. Isso me persegue sempre, esse verso, porque frequentemente tem essas crises, né? Que eu não sou bom, que eu não estou preparado para isso. E esse verso sempre vem na minha mente. Onde há amor não há medo. Quem te enviou, quem foi que te enviou? Não foi o pai? É ele que vai fazer.
quem faz muito isso comigo é a minha esposa, né? Eu sempre sou chamado para coisas diferentes, para coisas maiores assim, e eu tendo a me esquivar, me esconder e a falar: não, 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 seu lugar é ali, não é aqui. Eu te entendo, eu te acolho, pode chorar aqui no meu colo, mas seca essas lágrimas e volta para lá. E, cara, como foi importante, assim, sabe, poder ter vivido essa missão Caleb. Depois de mais algum. Nessa missão Caleb a gente se aproximou mais, né? E o pessoal falava: nossa, cara, vocês são muito parecidos. Vocês pensam igual, vocês falam igual. Meu, como pode, cara? Vocês deviam namorar, vocês deviam namorar. E eu, que isso? Nada a ver. Será? Não. Até que um dia ela se convenceu, primeiro que eu, deu em cima de mim. Ela vai ficar brava, mas eu vou falar, ela deu em cima de mim. Será? Acho que o próximo convidado vai ser ela. Quero escutar essa versão. Pode chamar. Ela deu em cima de mim, ela que começou a dar as jogadas, né? Cruzar para a área para ver se eu cabeceava pro gol. Muitas vezes ela que fazia a jogada completa e eu fingia que eu tava vendo, até que chegou um dia que eu falei: cara, eu acho que Acho que rola, Deus hein? acho que rola. Se Deus me entregasse uma menina igual essa, eu ia ser muito feliz. E aí a gente acabou conversando mais, né, intencionalmente. A gente já conversava até meia-noite, 1h da manhã. Aí depois que a gente decidiu conversar mesmo sobre relacionamento, aí até 3h da manhã. Nossa, Perdi a aula da faculdade de manhã no outro dia. Mas e é muito doido, porque na fase que eu estava mais triste, né? Deus me apresentou a graça, Deus me apresentou o pequeno grupo, Deus me apresentou a missão Caleb, Deus me apresentou o discipulado e Deus me apresentou a minha futura esposa, que hoje é minha esposa. A gente namorou aí 1 ano e meio, noivou, mais 1 ano e meio, casamos. Meu filho nasceu no mês passado, eu sou o cara mais feliz do mundo. E o território onde eu mais aprendo hoje em dia é em casa com a minha esposa, é morrendo pro meu eu todo dia para fazer a vontade de Deus na vida dela, para poder fazer ela se sentir amada, né, se sentir querida, se sentir cuidada por Deus através da minha vida. E o meu filho também, né, cara? Aí já é uma outra, cara. E os nomes combinam, né? Bruno, Bruna, Breno. Bruno, Bruno e Breno. E quando a gente pensava no maratona, todo mundo falava Bruno e Bruna? E o filho, quando conheceu, eu falava Breno. Eu já sabia que ia ser um moleque desde o começo, Breno. E dito e feito. Quase foi um outro nome, mas Mas tinha que ser deu Breno. certo ser Breno. Mas conta um pouco como é que foi assim, o casamento. E como você falou no começo, existem as dificuldades, né? O namoro é sensacional, né? Tudo lindo, maravilhoso. Mas quando vocês estão na mesma casa, aí começa a vir um pouco de dificuldade, né? E como que Deus atuou e está atuando no relacionamento de vocês? Olha, tem gente que fala que teve muito conflito depois que casa, né? A gente teve conflito, sim. Teve algumas vezes que a gente conversou bem sério, assim. Mas, no geral, a gente não teve tantos, assim. Porque ela, não sei se, acho não, tenho certeza que isso ajuda, né? Como ela é psicóloga, então ela Ah. entende de doido, né? Então ela sabe lidar com o doido aqui. Ela sabe achar a palavra certa. Às vezes ela não é dando uma de psicóloga e me entendendo, não. Às vezes ela sendo mais doida que o doido. Aí, Mas aí dá funciona, certo. né? É que tem Aí gente que fala que funciona. o santo de casa não faz milagre. Não, mas tem gente que fala isso, mas realmente tem vezes que eu não escuto muito ela, né? Que ela também usa essa frase, mas às vezes que eu mais precisei assim de uma orientação, de pensar, de tomar uma atitude diferente, de uma atitude com sabedoria, era orando a Deus e segundo conversando com ela para ela me ajudar a iluminar minha mente, né? Foi assim decisões para antes de casar, né, para decidir se eu ia morar com meu pai, com a minha mãe, para decidir se eu voltava para a faculdade ou não.
para decidir se eu ia mudar de emprego ou não, né? Porque todo ano eu mudo de emprego. Todo ano Deus me chama para um novo estágio, assim. E ela é a pessoa que me escuta, que me entende, que fala, vai ser difícil, mas vai, cara, você vai conseguir. E ela que me dá suporte, né? Então, se ela concordou comigo, lógico, né? Se eu pedir orientação de Deus e Deus confirmou, ou ainda não tive certeza do que Deus falou ainda, e ela concorda comigo, cara, eu tenho um pai no coração e aí eu vou pra cima. E ela sempre fala, né? Se não der certo, a gente recalcula e pronto, acabou. E ter uma parceira assim, cara, que fala aí, se não der certo, a gente recalcula, pronto, acabou, é diferente, porque tem muito casal por aí que não concorda, torce para quando o outro toma uma decisão diferente que dê errado. E no nosso caso, assim, nunca teve isso, sabe? De competição, de achar que o outro tem que se dar mal porque não fez o que havia combinado, porque na maioria das vezes a gente combina. E mesmo quando existem casos que a gente acaba diferindo, né, nas opiniões, a gente torce para que dê certo, né? A Bruna é a maior revelação de Cristo na minha vida, assim, cara. Hoje em dia, quando eu tô mais bravo assim, mais indignado, porque eu não quero fazer as coisas assim para ela como marido, que eu não quero servir, consertar coisa em casa, que eu tenho dificuldade, né? Eu não tenho muita habilidade. Eu faço, mas eu gasto muita energia para fazer, né? Mas sempre que eu penso assim no meu egoísmo, eu penso, cara, eu tô com esse egoísmo e quanto que ela é minha parceira, né? Quanto que ela tá do meu lado todos os dias, quanto que ela me serve de inúmeras formas, às vezes sem questionar, às vezes mesmo reclamando. E por que eu não vou fazer isso que ela tá me pedindo, né? Assim, por que eu não vou fazer isso para poder fazer ela se sentir amada? E aí geralmente dá certo, geralmente Deus cuida. E como tá sendo ser pai? Faz um mês, né? Mas acredito que muita coisa mudou nesse um mês na vida de vocês. Um mês. Um mês não. É o mês que ele São tá quase 10 aqui, né? meses. Então, são quase 10 meses de gestação, mais um É. mês que ele tá aqui fora. E, cara, meu filho é a melhor coisa da minha vida. Meu filho é a razão pela qual eu não vou desistir de mais nada na minha vida. A razão porque eu tenho que insistir, eu tenho que continuar, eu tenho que ir para frente. Cara, é muito incrível você ver um bebê sendo gerado na barriga, você consegue presenciar o poder de Deus, sabe? Você vê que Deus é criador nessa hora. Porque às vezes a gente tem a revelação de Deus, de que Deus é o Deus da provisão, né? Quando por algum motivo a gente ou alguém na nossa casa fica desempregado. Eu passei por isso também, né? Quando eu estava para casar, a minha mãe ficou desempregada, eu tive que pagar aluguel, pagar as contas de casa sozinho. Mas pouco tempo depois eu também fiquei desempregado, noivo, tendo que pagar Nossa. conta de casamento, enfim. E eu vi Deus como provedor, né? Depois eu passei aquela fase de estar mal emocionalmente, eu vi o Deus como o cara que cura as minhas feridas, o cara que está por perto, o cara que é meu psicólogo, que me dá saúde mental, saúde física. Mas Deus como criador, cara, nada se compara com essa gravidez da minha esposa. Saber que um bebê começa do zero, sabe? Ser gerado nossa, agora ele já tá começando a ter dedos, né? E você vai no ultrassom, você escuta aquele coraçãozinho, como pode do nada gerar uma vida dentro de outra pessoa no ventre, cara. Quem te Agora ele acompanha via que toda vez você chorava na ultrassom, vendo o coraçãozinho dele. não tem como, cara. É uma coisa muito incrível, muito magnífica. Agora o bebê já tá conseguindo ouvir, agora você pode cantar pro bebê, pode falar que ele escuta sua voz. Nossa. Nossa, aí você vê o primeiro rostinho dele, na fotinho no ultrassom. Aí você vê o cabelinho dele voando. Nossa, cara. É lindo demais quando ele nasce. É assim, um milagre completo, né? Um milagre completo. E aí, quando ele nasce, é aquela frase bem clichê, que é muito real. O filho nasce e os pais renascem, né? Porque hoje é uma nova forma de ver a vida. Hoje, cara, você tem noção,
Antigamente a minha comemoração era se, sei lá, se a minha empresa pagou a PLR e eu vou ter um dinheiro bom para poder comprar um teclado novo, para poder viajar, para poder fazer uma reforma em casa, para poder ajudar alguém. Hoje em dia, minha alegria é. Meu filho fez cocô hoje, cara. Não fez ainda, meu, tô preocupado, cara. Tem que fazer. Quando o filho faz cocô, ai, mais um dia você fazer cocô, ufa, tá bem, tá saudável, sabe? A prioridade muda, porque a gente começa a valorizar as pequenas coisas, assim, os pequenos detalhes. Você percebe que o tempo passa muito rápido. Você vê que os dias são longos, né? Porque é muito cansativo, é muito. A gente fica muito exausto fisicamente. A gente não dorme direito. Então, o dia começa aqui e termina lá longe. Mas os anos ficam curtos também. Os meses já estão curtos. Nem cheguei no primeiro ano, mas meu filho já está em um ano. Olha, Ele já fica em um pezinho. mês já fica em pé. Meu filho já fica em pé. Ele já conversa, fica fazendo somzinho com a boca, faz carinho no meu rosto, cara. Quando você vê, seu filho já tem um mês e quase 20 dias, cara. Daqui a pouco ele tá fazendo um ano. Daqui a pouco ele tá na faculdade, tem noção? Calma, calma, calma. Mas, assim, é uma coisa de doido, assim. E poder conviver com ele, saber que ele te conhece, que você é o pai dele, poder dar banho nele, ver ele te perseguindo com os olhos, assim, sabe? É um carinho, assim, um amor inexplicável que a gente tem. E você vê que, meu, eu passei a vida inteira correndo atrás de coisas que eram supérfluas, né? Nossa, eu queria terminar a faculdade, queria ter um bom emprego, queria ser reconhecido, mas na verdade, hoje em dia, tudo que eu quero é que o meu filho saiba que o pai dele é um pai íntegro, responsável, que o pai dele ama a mãe dele, que o pai dele ama a Deus acima de tudo. Poder saber que eu vou poder ensinar um pouco sobre quem Jesus é para ele falar, cara, essa história da Bíblia eu conheço, meu pai me ensinou. Não, eu não posso roubar no trabalho, meu pai me ensinou. Uhum. Não, eu. Que isso? Homem não pode bater em mulher, meu pai me ensinou. Que isso? Tá sendo homofóbico com o povo na rua? Não pode ser homofóbico, meu pai me ensinou, Uhum. sabe? E saber que minha maior missão é fazer o meu filho conhecer o amor de Deus e ser uma pessoa relevante na sociedade, né? E isso é tudo que importa para mim, cara. Eu posso falhar como profissional, posso falhar como como irmão, posso falhar como, sei lá, qualquer coisa, mas eu não posso falhar para meu filho. Meu filho tem que receber ao máximo a minha melhor versão, sabe? Para que ele possa ser desenvolvido, que ele possa amar Deus sobre todas as coisas, para que ele possa tratar as pessoas que estão perto dele bem. E eu não posso falhar nessa missão, cara. Se eu tiver que falhar, eu posso falhar em qualquer outra coisa, menos na paternidade. E para a gente finalizar essa entrevista, já estamos seguindo para 1 hora. Qual você quer deixar uma mensagem para o pessoal que está chegando na igreja agora, para quem vai entrar num relacionamento, para quem tá esperando a chegada de um bebezinho aí, vai ser papai, vai ser mamãe, o que você tem a dizer? Olha, você que está conhecendo Jesus agora, você que está sendo se apaixonando, né, pela Bíblia, se apaixonando pelo nosso Deus de amor, pelo Jesus da graça, o Jesus que perdoa os nossos erros. Continua, tenta se esforçar para ser parecido com ele. Tem a oportunidade se você tiver a oportunidade de se batizar, se batize, é a melhor experiência da sua vida. Mas não pare por aí. Isso é só o começo. Depois que a gente se batiza, depois que a gente toma a decisão de viver com Jesus, aí começa a pauleira. Ou não acaba aí, tá? Aí, É essa parte, na verdade. verdade, é o início. A missão que começa a partir daí é que vai provar se você realmente entendeu o que Jesus é na sua vida, né? É quando você vai para a prática, quando você escolhe viver o Jesus encarnado na sua vida e fazer relevância para quem está à volta aí. Então, vou te falar uma coisa.
vida de igreja não é fácil. O operacional de lidar com as coisas, com os ritos, com a parte eclesiástica, dentro da igreja, né? Quando a gente escolhe se tornar líder, na verdade é um pouco desgastante, às vezes requer bastante jogo de cintura, de entender os lados mais conservadores, os lados mais mais juvenis da igreja, tem que ter bastante sabedoria para lidar com isso, mas também é muito relevante poder participar assim de uma liturgia que ajuda as pessoas a encontrarem Jesus. O propósito sempre tem que ser esse, né? Não tem que ser melhor do que o outro, porque você faz melhor do que o outro. O seu propósito sempre tem que ser revelar Jesus. E isso falando de igreja, né? Mas falando de relacionamento também, você não pode se relacionar com alguém com a intenção de querer ser feliz, com a intenção de querer ser satisfeito, para a intenção de querer ser servido, né? O nosso relacionamento tem que ser muito semelhante ao de Jesus e a igreja, que é uma relação de serviço, né? É você servir a pessoa que você está se preparando para casar, é você morrer para suas santas vontades, santas necessidades, santos desejos, para que a outra pessoa possa receber a maior revelação de Cristo na sua vida, através da sua vida, né? Você é a pessoa que vai ter mais contato, então você, o correto, né, é você estar sempre conectado com Jesus, com a videira, que ele vai te ajudar a servir a sua casa e, consequentemente, daí virão bastante frutos, virão filhos que vão se orgulhar da sua vida, de se orgulhar de ter uma mãe e um pai como você. E a caminhada cristã é sobre isso, né? É sobre você entender quem Jesus é, você aceitar a mensagem dele e viver para discipular as pessoas. Aí você vai discipular seus filhos, vai discipular sua galera do trabalho, vai discipular seus vizinhos, e você vai ser de fato alguém relevante, que é o que Jesus mandou a gente fazer, né? Ser sal e luz nessa terra. Sim. E não dá para ser luz só escondido, né? Não dá para ser luz no meio só dentro da igreja. A gente tem que ser luz na escuridão, tem que invadir as trevas lá mesmo, né? Porque quando a Bíblia fala isso é porque a gente tem que ir lá na escuridão e iluminar, não é para se esconder lá onde tem luz, não. A gente tem que assumir nosso ministério. Então, uma vida com Jesus é sobre aceitar a graça, é sobre aceitar o sacrifício de Jesus, mas também é sobre se sacrificar, também é sobre aceitar uma cruz e morrer para o seu eu, para que o outro tenha vida. Então, Bruno, muito obrigado pela sua participação. Ficou meio assustado no meu convite, mas foi muito bom. Que Deus continue atuando na sua vida. Você é um servo incrível, pessoal. Chame esse menino para pregar. A semana de oração com ele, com a Bruna, é incrível. Agora tem o Breno. Com os três vai ser melhor ainda. Que Deus seja louvado, né? Eu não sou não, estou muito longe disso. Na verdade, estou muito longe, mas obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Obrigado por esse espaço de poder falar um pouco sobre a vida, sobre Jesus, que é tudo que importa, né? Se Sim. deixar, a gente fica aqui mais 3 horas falando. Então, é melhor você me cortar logo. Você faz uma oração para a gente finalizar? Sim, sim. Papai do céu, nosso Aba, obrigado, Pai, por todo carinho. Obrigado por tanto amor. Obrigado por ter separado essa mesa aqui, que hoje foi virtual, mas não deixou de ser uma mesa onde a gente divide aquilo que o Senhor entregou para a gente, Pai. O Senhor disse que a gente ia fazer coisas muito maiores, né, do que o Senhor fez, e às vezes a gente pensa só em milagres físicos, em abrir o mar, em multiplicar pães e peixes, mas talvez fazer coisas muito maiores, talvez seja fazer coisas que o Senhor no seu tempo não tem a oportunidade de fazer, né, que é gravar um podcast, talvez, online, e ver a sua mensagem indo para longe, para lugares onde a gente nem imaginaria que poderia ir, poder compartilhar um pouco sobre a experiência que a gente tem vivido
sobre o discipulado que o Senhor tem feito na nossa vida, através das pessoas que passam à nossa volta. E nesse momento eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui nesse podcast junto com a Ju, com a galera do Mais Que Três Atos. Eu te peço, Pai, que o Senhor coloque uma porção dobrada do Seu Espírito Santo sobre a vida dela, sobre a vida desse ministério, ó Pai. O Senhor sabe quanto que isso aqui é importante, é relevante no Seu reino, na Sua causa. Eu te peço que todas as vezes que ela se sentir desmotivada, se sentir para baixo, se sentir cansada, que o Senhor mande lembranças para lembrar que isso aqui é relevante, que isso aqui não nasceu no coração dela, na verdade nasceu no seu coração, ó Pai. Que o Senhor renove as forças dela, que o Senhor dê novas sandálias, que o Senhor coloque anel na mão dela para relembrar o pacto dela contigo, e que esse ministério aqui seja só o início de algo muito maior que a gente vai ver os frutos lá no céu, Pai. Obrigado por tudo que você fez até aqui. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esse bate-papo aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Galerinha, finalizamos mais um episódio. Nós vamos soltar ele no YouTube, vai estar no Spotify, na Deezer. Siga nosso Instagram, é só procurar lá, Mais Que Três Atos Podcast. Facinho de encontrar. Siga também o Bruno, ele sempre tem mensagens incríveis. Siga a Bruna também. Vejam lá as fotinhas do bebê, que muito lindinho. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.